Lula, você tá louco, tá gagá, só pode estar bêbado. Saiba que foram exatamente estas palavras utilizadas pela jornalista da Globo, Eliane Cantanhede, que depois de ter assistido uma entrevista ao vivo do petista, admitiu que nunca viu o Lula tão mal assim. E ainda deixou muito claro que, na opinião dela, chegou a hora do Lula dizer adeus e abrir logo as portas para Jair Bolsonaro assumir a presidência do nosso país em 2026. Enfim, um momento de milagre e lucidez na emissora que funciona como uma assessoria extraoficial de imprensa do desgoverno petista. Eu vivi pra ver isso, olha só. Se você tem dúvidas ou está pensando que isso se trata de mais um golpe por aí na internet, eu preciso que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois eu vou te provar que é possível sim você faturar de verdade 100, 200, 300 ou até mais todos os dias. Então fique até o finalzinho deste vídeo, pois lá no final eu vou te explicar tudo. O Lula afirmou o seguinte na tal entrevista: que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. E Eliane Cantanhede, vendo isso, ficou completamente abismada e falou o seguinte: política, né, e pesquisa, eles têm muito a ver com a percepção da sociedade. Às vezes a percepção não se conecta diretamente com a realidade. E a gente vê uma oposição muito ativa, a gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Às vezes você tem notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora, né, no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante à China. Aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação, de política e de popularidade da viagem. Ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Ele hoje disse nessa entrevista ao Mano a Mano, ou ao Mano Brown, né, que só concorre se for para ganhar. E as circunstâncias não estão caminhando nesse sentido neste momento. É claro que você tem muitos fatores, a dinâmica política brasileira, econômica, você tem guerras, você tem muitos fatores que podem inverter o jogo. Mas hoje, o maior sintoma das dificuldades do Lula para 2026 estão no Congresso Nacional, onde o Lula teve 3 derrotas muito ácidas essa semana, né? Onde o Lula está vendo a sua base aliada do Centrão toda se movimentando rumo à oposição, e isso reflete nas pesquisas. E ontem a gente já falou aqui do Datafolha, que mostra que pela primeira vez, né, o bolsão ali, bolsonarista da sociedade, está em 35% equiparado ao bolsão lulista. Ou seja, neste momento, eu diria que se o Lula só concorda se vai ganhar, a candidatura dele está perigando. Até que enfim a Globo resolveu abrir os olhos para aquilo que ela tentava não enxergar. O povo brasileiro já tem identificado que esse sujeito não está nas melhores condições mentais. A começar porque recentemente ele esteve na França e ainda se jogou no chão, tirou a própria roupa e ficou de pernas pro ar para fazer graça pro presidente francês Emmanuel Macron. Se já não bastasse isso, recentemente, nesta mesma semana,
ele resolveu participar do grupo do G7 lá no Canadá, fez pose pra foto, joinha e ainda ficou completamente perdido, sequer sabia aonde era para ficar alinhado e tirar a foto oficial do evento. Lully, enfim, sendo considerado o Biden brasileiro. Mas saiba que não é somente Eliane Cantanhede que está completamente chocada com a postura do Lully. Um outro militante da Globo também está desesperado. Ele fala muito das suas condições físicas, mentais, disposição, vontade. Se ele estiver num quadro como esse, ele diz que vai disputar a eleição para ganhar. Mas tem outro componente que ele vai levar em consideração, sim. Se a situação dele de aprovação continuar ruim e não se descarta piorar, inclusive, até a eleição, eu não sei se ele disputa o pleito do ano que vem. Se ele chegar em 2026 sabendo que o risco de derrota existe, mesmo estando com a saúde perfeita, e a gente espera que ele esteja e continue com essa saúde perfeita, com a disposição, com a vontade, mas a gente sabe que candidatos, não adianta só estar com vontade. O cenário tem que ser apropriado. Ele não é um candidato para ganhar ou perder, né? Ele tem algo a mais em disputa. É a questão da derrotar a direita, como ele afirma. Então, se tiver um cenário como o de hoje, acho que hoje ainda ele pode disputar de forma competitiva, né? Mas se continuar essa deterioração, a equipe dele acredita que ele vai recuperar, que não tem como não recuperar, porque durante a campanha eleitoral o que ele fez vai ter mais visibilidade e ele se recupera. Isso é fato. Agora, não sei se tiver um cenário totalmente adverso, se ele vem disputar. O problema é que no campo dele, hoje, você não tem nenhum nome forte, né? Olha para o nome que eles estariam preparando, o próprio PT, o próprio governo acabou com esse nome, na minha visão, que é o Fernando Haddad, né? Haddad foi dinamitado pela oposição e pelo governo como candidato. E agora, inclusive, estão querendo ali colocá-lo como candidato em São Paulo a algum posto, Senado, mais provavelmente Senado. Então, vamos checar, mas eu acho que Lula, estando bem, estando competitivo, ele sai. Mas se estiver num cenário adverso, ele não vai querer terminar a vida política dele com uma derrota nas costas, não, Andréia. Se tiver apenas 20 minutinhos por dia e um celular conectado na internet, saiba que você já está pronto para começar a faturar de verdade 100, 200, 300 ou até mais por dia. Está duvidando? Então escuta só o que o Henrique, seguidor daqui do meu canal, está dizendo por aí quando ele teve a oportunidade de vir trabalhar comigo com a inteligência artificial. No seu método, fiz aqui todas as aulas. Eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado. Todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Bom, mais claro do que isso, acho que é impossível. Então, se você quer ser feliz igual ao Henrique, saiba que é muito simples. O primeiro passo que você vai ter que fazer é o seguinte: é clicar agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei pra você, no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Eu não estou aqui pra perder o meu tempo com quem não tem o interesse de crescer na vida, de mudar a chave da vida financeira. Muito menos com alguém que imagina que eu possa aqui estar aplicando algum tipo de golpe, ou mesmo oferecendo algum tipo de joguinho ou coisa fácil. Não, eu sou o vereador eleito pelo PL, o mais bem votado da história da minha cidade. Eu não tenho tempo para perder, são mais de 4.322 votos que eu tenho para honrar nos próximos 4 anos. Então você acha que eu vou colocar o meu nome em algo que não vai dar certo? É com essa credibilidade que eu, Felipe Lintz, quero te ensinar o meu método, onde você vai aprender a fazer grana de verdade com a ferramenta mais poderosa já criada pela internet, a chamadas inteligências artificiais. E detalhe, as vagas são limitadas, por isso não perca tempo. Clique agora mesmo no link logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tô te esperando, bora lá! A grande verdade é que o Lully não tem qualquer alternativa, a não ser sair candidato para tentar honrar o nome do PT.
Só que a realidade é que Lula não vai vencer as próximas eleições do ano que vem. Até porque nós estamos falando de uma queda da popularidade gigantesca, a partir do momento que a direita tem dominado a comunicação nas redes sociais. Como por exemplo, Nicolas Ferreira e Tabata Amaral. Vamos fazer este comparativo. Os vídeos do deputado federal mais bem votado do país, um dos mais bem votados da história, no caso, o Nicolas, é claro, né? Não estou falando da outra, consegue em pouquíssimos minutos angariar milhões e milhões de visualizações de forma totalmente orgânica, enquanto Tabata Amaral precisa se esforçar muito para conseguir 10% do alcance que Nicolas Ferreira consegue. E ainda, quando a gente olha para outros nomes que a esquerda poderia lançar em substituição ao Lula, e aí a esquerda fazer algo muito semelhante com o que foi feito nos Estados Unidos, tirando o Biden, né, que, enfim, numa capacidade mental e cognitiva igual ou até melhor do que o Lula, a esquerda trocou e colocou a Kamala Harris, sua vice. Só que Geraldo Alckmin, se for fazer, né, a troca seguindo a mesma lógica dos Estados Unidos, também não vai funcionar. Porque Alckmin é um verdadeiro chuchu, não tem gosto, não tem sabor, é um cara que não tem, enfim, é um cara ultrapassado. Ficou no passado. Aí a gente pode pensar em Fernando Haddad, só que a direita tratorou o ministro da Economia, que agora está desesperado, tentando regulamentar de toda e qualquer forma as redes, porque sabe que a direita utiliza de maneira orgânica a internet, o poder do celular que tem em mãos, para poder trazer a verdade ao povo brasileiro. Aí nós teríamos outro nome possível, Flávio Dino, só que o Flávio Dino está hoje preso no Supremo, sem chance também. Zanin, advogado pessoal do Lula, também nunca se posicionou politicamente, muito menos de forma partidária, também está preso no Supremo. Gleisi Hoffmann, esquece, não tem qualquer apreço popular. E quando você olha para a direita, nós não temos somente o nome de Jair Bolsonaro, nós temos Tarcísio Gomes de Freitas, nós temos Michele Bolsonaro, daqui pouquíssimos anos, daqui 5 anos, nós teremos a possibilidade de Nicolas Ferreira ser candidato a presidente da República, ou seja, nós estamos falando até o Eduardo Bolsonaro pode ser candidato a presidente do nosso país no ano que vem. Então entendem agora por que a Globo tá tão desesperada, entendem agora por que o Lula tá tentando forçar a barra de toda e qualquer forma e se vê obrigado a ser candidato mesmo sem qualquer capacidade para isso. Enfim, Lula, é hora de dizer adeus.